Olá, pessoal. Já é dia 1º de julho, são 11 horas e 5 minutos na capital federal do Brasil. E a gente vem aqui para mais um webinar do Tech Brasil Advocates. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui conosco o André Aquino, né? E com a moderação aqui de Sandra Sinico para uma conversa super bacana aqui. Eu vou fazer uma breve introdução do André. O André, ele é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui do Estado de São Paulo. Ele também é coordenador do Distrito de Inovação de São Paulo, membro do Conselho de Administração do IPT e professor titular da USP, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Tem como áreas de interesse estudos organizacionais e inovação, organização de territórios de conhecimento também. Bom, deixa eu passar a bola para Sandra Sinico aqui, né? Mas já dando aqui bom dia para todas e todos, e muito obrigado, André, mais uma vez por ter você aqui conosco. Obrigada, André. Obrigada, Henry. Um prazer estar aqui com você para conversar sobre esse tema tão importante, né, que é a medição do impacto, dos ecossistemas de inovação. Um pouquinho antes de entrar no assunto, só queria, dar alguns updates, sobre Tech Brasil Advocates, né? Todos, nós continuamos fazendo o mapeamento, né, dos ecossistemas. E agora nós vamos para os hubs locais, que já são cento e quantos? Ah, 119 locais embrionários. Aliás, 107 embrionários, só dois efetivos por enquanto. Tá, 107 embrionários. Nós preparamos um modelo juntamente com a B Startups de um pacto pela inovação local, onde onde essas cidades não têm esse pacto, para que os hubs locais atuem como agente de conexão entre os vários players que precisam estar envolvidos nesse pacto. Então, os hubs locais oficiais nós vamos começar um protótipo, um MVP, e vamos ver o que vai dar nisso. Então, quem tiver ainda devendo mapeamento, planejamento do ano, etc., por favor, faça para se transformar num hub local oficial e poder, eventualmente, trabalhar pelo Pacto da Inovação Local. Avançando agora com o André. André, no tema mensuração de impacto, né? Em que estágio a gente está hoje nesse quesito em São Paulo? E se você puder falar um pouco do cenário brasileiro relativo a essa questão, só para a gente começar a conversa. Aí, outra coisa antes que eu me esqueça, podem colocar as perguntas no chat e aí a gente vai conversando. É uma conversa, vamos dizer, descontraída, né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, agradeço muito o convite do Tech Brasil Advocates, do Henry, da Sandra e de todos vocês para estar aqui conversando com vocês. Esse é um tema desafiador e como é uma conversa, eu estou tranquilo porque eu não tenho que ter todas as respostas. Mas, vamos lá, eu vou passar uma percepção minha, a percepção necessariamente não é da secretaria, mas do que a gente está observando aqui. A minha primeira reação é dizer que nós estamos num estágio embrionário. Em relação à mensuração de impacto, um pouco mais desenvolvido em relação à contratação de impacto, né? Pode parecer, pode não fazer muito sentido, mas quando a gente está falando de contratação de impacto, o ecossistema de contratação de impacto ou de economia de impacto, ele está mais desenvolvido porque, porque o objeto ou as organizações que são alvo do recurso destinado a contratar impacto são startups e são negócios ou são empresas que desenham essas iniciativas de contratação de impacto. Então isso caminha um pouco mais. Quando a gente está falando de mensuração de impacto de ecossistemas, territórios como um todo, isso é mais embrionário. A própria Estratégia Nacional de Economia de Impacto, N-Impacto, tem caminhado muito e tem ajudado muito a contratação de impacto
de organizações, de empresas, de startups, etc., junto com fundos que contratam impacto. Então isso caminha mais, acho que está avançando mais rápido em relação à mensuração de impacto de ecossistemas. E aí, aqui no estado de São Paulo, nós temos o Sistema de Ambientes Paulistas de Impacto, o SPAI, Sistema Paulista de Ambientes, desculpa, Sistema Paulista de Ambiente de Inovação, a palavra impacto está central aqui, Sistema Paulista de Ambiente de Inovação, ou a sigla SPAI. Esse sistema é formado por 13 parques tecnológicos, dezenas de incubadoras, centros de inovação, distribuídos no estado. Um desafio que nós nos lançamos recentemente é responder à pergunta: qual é o impacto do Sistema Paulista de Inovação? Eu estou falando de medir não o impacto individual de cada um dos parques, ou de cada uma das incubadoras, que isso já seria hercúleo. Eu estou falando em medir o impacto da rede. Bom, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. E é isso que eu estou dizendo que está no estágio embrionário. Nós conseguimos identificar qual o impacto dos investimentos, por exemplo, públicos, em grandes iniciativas ou políticas públicas de inovação, afetando diversos temas da sociedade. Por exemplo, retenção de talentos que são formados nas universidades públicas. Inclusão social de jovens que não teriam acesso a determinadas trajetórias de carreira. E que porque a gente implementou alguns distritos de inovação em determinadas áreas do estado, esses jovens têm suas carreiras alteradas e começam a ter acesso a oportunidades que eles não tinham. Isso é mensurar impacto de maneira mais ampla de ecossistemas de inovação aberta. Sandra, respondi ou fugi da sua pergunta? Eu queria avançar um pouquinho mais, quer dizer, quais são os grandes desafios para você medir, vamos dizer, um ecossistema como os PAI, né? O impacto desse ecossistema na sociedade. Você tem que normatizar processos, você tem que ter, vamos dizer, uma metodologia que permita comparar alhos, laranjas com laranjas, cebolas com cebolas, enfim. Como que É. você faz isso? Em que estágio nós estamos nesse sentido? Pera, deixa eu Perfeito. pegar essa bola aqui um pouquinho antes da Sandra colocar. Eu acho que tem a ver com uma coisa é medir, né, André? Que é Sim. difícil, tá? E outra coisa que vem antes, né, de medir é a definição de métricas, que eu acho que está bem alinhado com o que a Sandra perguntou também, Uhum. né? Essa Uhum. definição de métricas, né? Como que tem evoluído já também aqui, né? Tá Sim. bem o que a Sandra perguntou, só colocar essa palavra métrica aqui na pimentinha aqui. Perfeito. Eu acredito que no estágio que a gente está, o que a gente precisa fazer é incentivar o uso de diversas metodologias, métricas, técnicas, porque a gente está no estágio de criação de cultura. Hoje, o status ou o dominante é a avaliação de desempenho baseada em entregas. Então, hoje a gente conta número de startups, a gente conta volume de investimentos. Todos os rankings que existem hoje, eles são voltados para contagens de entregas. Volume. A gente precisa mudar essa cultura. E para mudar essa cultura, nós precisamos incentivar iniciativas isoladas, mesmo que não seja na melhor técnica, na melhor métrica, a gente precisa incentivar o crescimento dessas iniciativas, para nós começarmos a comparar e chegarmos à conclusão que eles não são comparáveis, Sandra, porque a conclusão que vai chegar ali e falar, olha, as métricas são diferentes, os parâmetros são diferentes, o horizonte temporal é diferente, você está medindo impacto de 5 anos, você acabou de ser criado, como é que você está medindo impacto? Então, excessiva formalização e
como é que é a palavra? Formalização e curadoria, no sentido de dizer o que é certo e o que é errado, não vai contribuir conosco nesse momento. Acho que a gente deveria ampliar, primeiro. As faculdades de negócios, elas não ensinam mensuração de impacto, elas não ensinam. Se a gente for ver o número de disciplinas que são oferecidas nas faculdades de negócio, em que se ensina, por exemplo, os cursos de economia, administração, etc., ou mesmo contabilidade, não se ensina ali de teoria da mudança. Teoria da mudança não é ensinado lá. Avaliar o impacto de intervenções em políticas públicas. São raros os cursos que ensinam isso. Então a gente tem um problema inicial de capacitação. Algumas consultorias já têm um mercado de consultoria desenvolvido. Então, talvez o que a gente possa fazer é incentivar o mercado de consultoria e de capacitação, mesmo que seja de capacitação profissional. De alguma forma, essa rede e nós do lado de cá, juntos, incentivarmos isso, irem para os cursos de graduação, para nós começarmos a fazer mudança de cultura. Começar a fazer mais workshops como esse, discutir como é que a gente mede e começar a divulgar os primeiros reports. E os primeiros casos de sucesso dos ambientes de inovação, que a partir dos seus reports conseguiram captar mais recurso, incentivando os outros ambientes de inovação a colocar recurso na mensuração de avaliação, na mensuração de impacto. Porque muitos hubs e parques, às vezes eles não estão dispostos a colocar 300 mil reais, que seja, numa iniciativa de avaliação de impacto, porque eles não conseguem ver o retorno desse recurso. Porque a gente não vai medir impacto para simplesmente publicar no site. A gente tem que medir impacto para gerar valor de alguma forma. Ou levar esse relatório para o governo local ou para o governo estadual, sugerindo intervenções, novas intervenções, levar para patrocinadores, seja privados ou públicos, para conseguir trazer mais recursos para o próprio ecossistema. Então, de alguma maneira, e tentando ficar na pergunta da Sandra, eu acho que nesse estágio, Sandra, a gente precisa fazer um grande movimento coletivo de trazer o assunto para a pauta. Mensurar o impacto de ecossistemas de inovação é importante e agrega valor. E nós precisamos trazer os primeiros casos de sucesso para aquecer a indústria de mensuração de impacto, das consultorias, dos treinamentos, etc., para aumentar a nossa força. E nesse caminho a gente vai depurando as métricas. Será que toda mensuração de impacto precisa ser quantitativa? Eu preciso usar métodos econométricos para medir impacto? Qual é o rigor acadêmico de eu conseguir separar casos com intervenção e casos sem intervenção, controle, para eu poder dizer que por um método econométrico isso gerou impacto? Será que eu preciso de série histórica para mensurar impacto? Existem outras formas? Será que a construção de narrativa é suficiente? Se a gente pegar uma iniciativa conhecida de mensuração de impacto, só que aí de pesquisa, que é do Reino Unido, o famoso REF do Reino Unido, a forma como eles usam para mostrar impacto é a construção de narrativas de impacto de determinadas pesquisas. Então, as universidades e os seus departamentos, eles escolhem determinadas iniciativas de pesquisa e os próprios pesquisadores, eles descrevem o impacto que aquela pesquisa teve e trazem evidências e sustentam aquela evidência na construção daquela explicação. O impacto naquele ambiente é gerado dessa forma. Alguém poderia dizer, puxa vida, mas isso dá espaço para muita interpretação subjetiva
é, e de certos vieses baseado no interesse de quem está reportando o impacto. É verdade. Mas isso está vindo para a mesa. A discussão do impacto veio para a mesa. E as pessoas estão tendo que pensar sobre isso. Mesmo que exista algum play the game, jogue o jogo, e você vai ter que dizer que o que não era impacto é impacto só para você ganhar mais pontos na avaliação final, pelo menos eles já estão jogando o jogo. E isso já está na mesa. É um primeiro estágio. Para depois alguém pensar que, dado que eu estou sendo avaliado por isso, e eu não estou conseguindo reportar de forma muito convincente através de dados qualitativos, vamos fazer um primeiro ensaio e fazer uma análise quantitativa da série histórica que a gente acumulou? Aí, naturalmente, os grupos vão começar a colocar recursos para aumentar as evidências em torno da justificativa de impacto. Que tal? Não sei se essa é a solução que a gente deveria seguir. Vai lá, Sandra. André, você quer falar alguma coisa, Henry? Ah, eu tenho uma, assim, é que a André tem vários chapéus, né, que a gente já viu, né? Sim, Diretor da secretaria, professor titular da UF, pesquisador, né? Especialista justo nesse segmento, ainda mais, né, André? É, e aí, então é uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho aqui, né? É saber quanto que, aí vamos falar institucionalmente, né? A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo está promovendo iniciativas nessa direção, né, de uhum, métricas e de metodologias de avaliação de impacto, né? E aqui o TBA, né, a gente é um elo de conexão com todo o Brasil e com o mundo afora, né? E como que pessoas que têm interesse em colaborar, né, com essas iniciativas, elas podem interagir também, né? Mas acho que perfeito. Sandra deve ter alguma outra pergunta adicional também, Sandra. Não sei se eu te atravessei. Eu tenho, mas ela é mais de metodologia mesmo. Pode responder essa, André, depois eu Tá pergunto. bom. Ótimo. Como eu disse, a gente está no estágio inicial. E as iniciativas, a gente começa a ver, Henry e amigos, de uma maneira orgânica, aparecerem iniciativas em diversas organizações e situações. O que é muito bom. O que a gente pode fazer é nutrir essas iniciativas ao invés de tentá-las coordenar, ao invés de tentar coordená-las top-down. Nutrir. Então, um exemplo, se a gente pega na USP, que eu sou professor há mais de 17 anos, a USP ela criou um escritório que chama Égida, para, num primeiro momento, reunir todas as informações de entregas da universidade. Porque é muito grande, então precisou criar um escritório para reunir todas as informações. Então, todos os atendimentos que são feitos, todas as iniciativas de extensão, ver como que as publicações estão sendo divulgadas no exterior, etc. Essa iniciativa permitiu que a USP consolidasse melhor as informações, subisse nos rankings e começasse a ter mais atenção internacional. Mas ainda assim, é contagem de entregas. Mas ali no Égida já começou a ser discutido o próximo passo, como que a gente mensura impacto. Só que se eles não tivessem se organizado minimamente para conseguir medir entregas, eles não estariam nesse ponto. Grupos de pesquisa na USP já começam a desenhar seus próprios frames para conseguir medir impacto dentro das suas próprias pesquisas. No ano passado, o meu grupo de pesquisa fez 10 anos, o grupo de pesquisa que eu ajudo a coordenar. A gente fez um ano de discussão para desenhar um frame que serve para o nosso grupo para conseguir aplicar a teoria da mudança e medir impacto nas intervenções que a gente sugere em política pública. Aqui na secretaria, nós temos basicamente duas iniciativas. Uma delas é propor a mensuração de impacto para o SPY como um todo, e outra é a disseminação da cultura de impacto nos ambientes de inovação
do SPY. Quando a gente pega... por que eu estou fazendo essa distinção? Você pega a entidade gestora do Parque Tecnológico de São José dos Campos, se ela for medir qual que é o impacto da entidade gestora, está associado com a promoção do próprio parque. Se eu quero saber o impacto do parque, é o impacto do parque na cidade e na indústria da região. É óbvio que é o impacto da entidade gestora, ampliando o impacto do parque, tudo isso, mas isso vai afetar as métricas que eu defino, as métricas que captam o impacto da entidade e as métricas que captam o impacto do parque. Se eu estiver falando de distritos de inovação, e eu quero saber o impacto do distrito de inovação, eu deveria considerar a melhoria da qualidade de vida das comunidades vizinhas, o impacto do urbanismo tático que foi implementado no território para facilitar o fluxo de pessoas no território e a permanência dos talentos com as moradias que foram agregadas ali. Não é só impacto de inovação, percebe? É um impacto de maneira muito mais ampla. Se eu estou olhando para um hub ou uma incubadora, é muito mais impacto da inovação do que impacto territorial. Porque o objeto do hub, da incubadora, é mais na aceleração de negócios. Sandra, Não, é que métricas. métricas. Então, eu queria te perguntar o seguinte: se a gente for olhar para as métricas, elas são infinitas, né? Você pode se perder nas métricas, né? Uhum, E um Lego, vamos dizer, básico, para onde você pode acoplar várias informações, talvez seja uma saída. Então, eu queria te perguntar isso. Por exemplo, existem formas de... Desculpa, meu cachorro. Existem alguns itens fundamentais para a mensuração de determinados, que são indicadores de desempenho, né? uhum, Crescimento econômico, inovação, aí você fala do número de patentes, lançamento de novos produtos, tal, desenvolvimento tecnológico, competitividade, capital humano, qualidade de vida e uhum, outros. Esses seriam, vamos dizer, o esqueleto de uma mensuração básica que todos os atores deveriam seguir. E depois as características intrínsecas a cada um, né? Então, que acabam sendo adicionadas na questão da mensuração. Eu queria entender se isso é uma coisa que é factível ou não, ou se não se chegou a esses indicadores de desempenho mínimos, né? Que eu vejo que são experiências que aconteceram na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, Alemanha, uhum. etc., em outros lugares. Tá. Sandra, o que eu vejo sendo utilizado, e para mim faz muito sentido, é aquela organização que quer medir o impacto que ela tenha, ela desenhe a teoria de impacto, a teoria de mudança dela. O que é a teoria de mudança dela? É a hipótese a hipótese que está por trás das ações dela na sociedade. É o que explica o impacto que ela pretende gerar. Então, vamos pegar assim, uma iniciativa, não vou falar de hub nem de pacto, mas uma iniciativa que pretenda desenvolver soluções para redução do consumo de água e energia elétrica no processamento de supercomputadores. Bom, se aquela organização, aquele hub, aquele projeto está trabalhando com isso, o que é impacto para eles? É a redução do consumo de água e do consumo de energia elétrica para supercomputadores. Aí ele tem que desenhar, ele tem que pensar, usando conhecimento científico, qual que é a teoria da mudança. Por que fazendo as intervenções A, B e C vai reduzir
o consumo de água e energia elétrica no uso de supercomputadores, dado que a sociedade, aí eu já estou falando de contexto, existe uma tendência de que a sociedade cada vez mais vai usar supercomputadores, cada vez também mais miniaturizados, dado a demanda por processamento, pelo crescimento de IA, blockchain, etc. Essa organização vai desenhar a teoria da mudança. Então, se eu colocar recursos intelectuais, humanos e recursos financeiros para incentivar negócios que miniaturizem os processadores, mudem os materiais que são utilizados e a troca de calor, que aprimorem não só a troca de calor, mas aprimorem a forma como a água é utilizada nos processos de troca de calor, etc. Eu vou alterar a taxa de processamento versus consumo de água, que na média mundial é tanto. Então ela constrói a teoria da mudança e ela vai ter indicadores que naturalmente aparecem daí, indicadores de impacto. Indicadores de entrega e indicadores de impacto. Define isso, publica, e aí ela vai trabalhar. E lá na frente ela vai mostrar se ela conseguiu ou não. Quando ela faz isso, a minha teoria da mudança, os indicadores, ela contrata recursos baseados em impacto. E ela divulga constantemente, ela se compromete com aquela teoria da mudança e com aqueles indicadores. Isso é mais poderoso do que pegar um conjunto de indicadores padrão e ficar medindo, porque isso está desconectado da ação, está desconectado da estratégia. Isso eu tenho visto ser feito e eu acredito muito nisso, porque traz refletividade na cabeça dos executivos, eles começam realmente a pensar qual que é a trajetória do impacto. E eles começam a destinar recursos para esses. E eles podem chegar à conclusão que não deu certo. Eles vão ter que alterar a teoria da mudança, eles vão ter que alterar os indicadores e justificar. Isso amplia accountability. Acho que é mais poderoso do que um conjunto standard, sabe, de indicadores. Mas como esse indivíduo, vamos dizer, essa ação que eu chamo vamos dizer, eu estou chamando de indivíduo, se Certo. conecta com o todo quando você está falando de um distrito? Porque Claro. você depois tem que medir o todo, né? E o impacto desse todo, muitas vezes o que o indivíduo está fazendo tem um impacto X, mas no todo, né? O que ele agrega ou Sim. está indo para o lado certo ou errado? Belíssima pergunta sua, Sandra. Assim, trabalhando na entidade gestora do Distrito de São Paulo, hoje eu pensaria da seguinte forma. Dos 300 centros de pesquisa que a gente tem na universidade, no território do distrito, eu começaria medindo, me perguntando, quantos centros de pesquisa adotam teoria da mudança? Então, no meu papel de entidade gestora, o meu papel, a minha função é alterar a cultura organizacional. O distrito ele não faz pesquisa. A minha função é alterar a cultura organizacional. Então, um indicador básico seria quantos centros já estão atuando. Eu poderia desenhar um mapa de maturidade sobre transição de desempenho por entregas para desempenho por impacto. Eu desenho esse mapa de maturidade e eu mapeio os 300 centros, ou uma amostra deles, para saber o quanto que eles estão naquela maturidade. E uma ação que eu vou fazer de transformação é que ele saia do estágio menor de maturidade para o estágio maior. E o meu impacto vai ser alterar a cultura organizacional de entregas para impacto. E eu vou ter uma medida de impacto para essa ação. Eu posso ter outras ações. Então, relacionadas à ação de alteração de cultura. Na minha teoria de mudança, eu já estou considerando, enquanto eu construo o raciocínio com vocês, que a mudança de cultura dos centros de pesquisa levam esses centros a desenharem suas próprias teorias da mudança, que faz com que surjam indicadores de impacto.
depois eu posso ver se o número de indicadores de impacto no território estão aumentando. Isso é um indicativo de mudança de cultura ali. Num segundo momento, eu posso coletar esses indicadores de impacto e ver se eles convergem de alguma forma. Eu acho que bottom-up é melhor porque os indicadores fazem sentido para as iniciativas. E eu posso depois gerar algum tipo de síntese desses indicadores. Essa síntese provavelmente não vai ser uma soma, porque esses indicadores têm métricas diferentes, têm tempos de captação diferentes, mas eu posso fazer uma síntese deles. Não necessariamente soma, mas uma síntese. E eu consigo comunicar impacto, de alguma forma. Vão ter grupos ali que vão ter mais ação social. Vão ter grupos que vão ter mais ação de transferência de tecnologia. De alguma forma, é impacto, em diferentes dimensões. E aí, mas em que estágio a gente está hoje nisso? No Distrito de Inovação de São Paulo? Acho que perguntando distrito e no Brasil, se você tiver Ah, informação. Seria. esse é um belo mapeamento. Esse é um belo mapeamento que nós poderíamos fazer juntos. Tá? Perfeito. Da onde eu vi, o Porto Digital tem algumas métricas de impacto que eles já estão acompanhando, não necessariamente um relatório de impacto, mas tem métricas no relatório deles. Eu sei que o Parque Tecnológico de São José dos Campos, o PIT, divulgou já por 2 anos seguidos um relatório de impacto e eles chegam à conclusão que a cada R$ 1 colocado no parque, eles retornam R$ 18 de valor agregado. Então é 1 para 18 ali. A gente está incentivando que outros parques no estado de São Paulo façam o mesmo. Nós colocamos métricas de impacto na consulta anual dos membros do SPY. Então, se tem algum membro do SPY aqui, vocês devem ter visto que na nossa consulta anual já tem indicadores de impacto ali. Ainda embrionário. Por que embrionário? Porque a gente vai testar várias coisas ali. Por exemplo, qual que é o custo informacional que é relatado pelos ambientes. Eles não vão dizer para a gente, eu gastei tantos reais para coletar essa informação, mas vai vir nível de percepção e reclamação. Puxa vida, não deu, está muito difícil. A gente vai ver, por exemplo, nível de erros ou subnotificação ou não resposta. A gente vai começar a perceber o custo informacional desses indicadores. A gente vai perceber, por exemplo, que eles não estão entendendo o indicador. E a gente vai precisar entrar com uma construção coletiva de entendimento. Apesar da gente ter um caderno de metodologia, não necessariamente eles vão entender. Porque não necessariamente o caderno é suficiente para explicar. Então, tudo isso, nesse estágio inicial, traz para a gente a necessidade de novas intervenções. Capacitações, desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de frames, ajuda aos ambientes para eles conseguirem captar aquela informação. Então a gente percebeu, por exemplo, que isso ainda é uma medida de entrega. Que se a gente coletasse o CNPJ das empresas que estão incubadas por uma técnica com uso de Python, etc., a gente consegue captar o número de empregos formais que os CNPJs registram em bases como RAIS. Então, a partir do CNPJ, a gente capta os empregos formais, mas nós não captamos os empregos informais e as bolsas. Então, vai vir com algum tipo de restrição. A gente sabe que empresas especializadas em gerar informação para fundos de investimento, de private equity e venture capital, algumas empresas geram informação sobre valuation das empresas investidas dos diversos fundos de private e venture capital. O Estado poderia comprar acesso a essa base. Mas qual o nível de dependência que a gente está gerando no sistema? Isso no ano que vem, o orçamento, quem tiver sentado na cadeira cortar o recurso.
Como é que a gente resolve isso? São questões que a gente tem que resolver, né? Era a minha próxima pergunta. Quanto isso é uma política de Estado ou uma política de um partido político no poder? Ou seja, Sim, é a estabilidade de um processo desses? Como que a sim, gente garante que esse processo se transforme em algo de Estado e não ao sabor de mudanças políticas? perfeito. Essa é uma preocupação central, tanto no SPY quanto no distrito. No distrito, nós criamos uma entidade gestora, sem fins lucrativos, autônoma de ciclos políticos, que é fundada por organizações públicas, como USP, PT, IPEM, etc. E a governança é totalmente à parte. Nós temos 2 comitês técnicos de profissionais certificados no IBGC, fazendo trabalho pro bono nos 2 comitês, que estão desenhando a governança e os mecanismos de sustentabilidade financeira, para que a entrega final seja a autonomia. Então, tem um grupo trabalhando nisso lá. No SPY, nós estamos criando um conselho do SPY, em que a secretaria ela tem um assento no conselho, mas que vou usar um termo, o coletivo dos parques e incubadoras é aquele que vai dar os rumos do sistema. Claro que quem destina os recursos orçamentários do Estado é sempre a pasta, não Sim. é? Mas esse coletivo ele precisa desenvolver mecanismos para que o SPY não dependa de recurso público. Ele precisa, por exemplo, esse coletivo, junto com o apoio da secretaria, melhorar a conexão do próprio sistema com fundos internacionais. A gente E a tem uma ajuda. iniciativa É, privada. então, fundos soberanos, fundos internacionais, facilitar o fluxo de delegações estrangeiras e de consulados e câmaras de comércio pelo próprio sistema. O sistema ele precisa ser conhecido. Essa independência, essa autonomia não tira do Estado a responsabilidade por desenhar a política pública e por colocar recursos no sistema. Mas enquanto o Estado não reconhece inovação como estratégica, o sistema não pode ficar parado. Assim, de forma bem madura, a gente não pode esperar a bela adormecida acordar, certo? A gente É, precisa tomar o rumo. Essa é uma iniciativa bem interessante que a gente vê na Inimpacto, se eu me lembro bem, no momento que o governo federal não deu a prioridade necessária, o coletivo, a dimensão coletiva da sociedade civil da Inimpacto segurou a estratégia. exato, não deixou morrer. Exatamente. É a mesma coisa que a gente está fazendo no SPY. O SPY, o Muito, Sistema Paulista de Inovação, ele não pode depender da cadeira ocupada. é, Ele precisa passar por momentos de crise. Ele precisa ter resiliência, o sistema, em é. termos de governança. Queria passar algumas perguntas que estão surgindo aqui no chat, né? Uma da Kênia Rodrigues de Araguaína. Como fazer o link entre dimensionamento e o plano plurianual dos estados por território? Não sei se ficou clara a pergunta. Eu acho que ficou claro, não é uma pergunta simples, mas assim, o plano plurianual ele é desenhado na sua origem pela equipe que está compondo aquele governo que vai entrar. Não é isso? E ele é atualizado anualmente. Bom, se a equipe do governo que está sendo formada tem uma dimensão transversal de impacto e especialistas de impacto, ou proximidade com grupos como o de vocês, que são sensíveis à temática, a questão, os indicadores de impacto vêm para o plurianual. Qual que é o problema disso? Os indicadores de impacto, eles são de longo prazo. E o plano plurianual, muitas vezes, ele é cheio de indicadores de entrega.
E os indicadores de entrega que estão no plano plurianual, eles estão ali porque eles são capazes de comunicar entregas que geram capital político. Exato. Não é? Então pode parecer que é um paradoxo, e a gente precisa reconciliar esse paradoxo de curto e longo prazo, entrega real de transformação e entrega associada a cunho político. Então, não sendo inocentes, nós precisamos conectar o capital político que vai ser entregue com a transformação social que a gente quer. E resolver o paradoxo temporal que está aí, de curto e longo prazo. Como é que a gente faz isso? Não necessariamente a gente vai conseguir colocar os indicadores de impacto no PPA. Mas, no mínimo, a gente precisa colocar os indicadores de entrega que estão associados ao impacto no PPA. E não qualquer indicador de entrega. Quando a gente olha um PPA em formação, muitas vezes os indicadores são propostos baseado no entendimento que aquela pessoa que está naquele cargo tem daquela temática. E não necessariamente aquela pessoa entende daquela temática. Então, vamos pensar assim, indicadores de impacto para a inovação. Bom, primeiro você tem que ter muito claro qual que é a política pública de inovação que vai ser desenvolvida. Não existe uma política pública de inovação, existem diversas políticas públicas de inovação. Você precisa entender muito bem qual que é o mecanismo de intervenção daquela política pública. E precisa entender as teorias sociais e econômicas que sustentam aquela política pública. Senão você não tem a mínima relação de causalidade, você não sabe. Para eu ter mais patente como entrega, eu vou investir dinheiro em quê? Não sabe. Esse silêncio, Vai investir mal. quando esse silêncio existe, o indicador vai ser um indicador qualquer. Vai ser um indicador que estava ali no PPA passado, vai ser no indicador que alguém da equipe achou que era o melhor. Então, a falta e entro num assunto importante quando a gente está falando de gestão pública, a falta de uma gestão pública baseada em evidências se faz gritante quando a gente está desenvolvendo métricas que vão para o PPA. E métricas, sejam elas de entrega ou de impacto. Sem evidência, é meio que... Chute. chute. É. Então, quando você tem um indicador de número de patentes, se vocês verem um indicador, número de patentes geradas, vê onde o recurso está sendo colocado e se pergunta se faz sentido. Número de patentes colocados é o indicador e o recurso está sendo colocado para construir salas de podcast. Aí você vê se tem uma relação de causa e efeito claramente estabelecida ali. Por isso que eu volto para a questão da estrutura, ah, aquele esqueleto básico que te dá pelo menos um cheiro das incoerências, né? Desculpa, Henry, acho que você queria falar alguma coisa. Eu acho que eu tava aqui pensando, né, que o André tá comentando aqui conosco, né, e citou a importância, né, do grupo de apoio ao Simpacto, né? Aliás, muitos que aí da TBA fazem parte do Simpacto, alguns que não fazem parte ainda vão ser convidados para participarem, são iniciativas muito próximas, né? André, você estava falando, eu estava pensando uma coisa, né? Falando do Estado de São Paulo, né? Do SPY, e a gente tem 27 unidades federativas aqui no Brasil, né? Sim. Claro, né? Você, estudioso também, claro, né? Fez benchmark também, conhece outras iniciativas aqui pelo Brasil afora, até citou algumas, né? Mas, assim, em termos de uma rede, né? Para trabalhar isso nacionalmente, vamos falar de métricas, né? Você conhece algum? Até uma colega escreveu, né, um grupo de trabalho, falar sobre métricas, essas coisas todas, que tem várias organizações que eu faço parte que a questão de métrica sempre está presente. Uhum. Só que fica sempre para depois, assim, né? Não, é importante ver, só que depois a gente vai ver, né? Só que ver que é bom, a gente não tem visto muita coisa, né? Pelos sorrisos aqui dos participantes, a gente percebe que é uma coisa meio comum.
André, você que tem estudado, né, e interagido com muita gente, tem algum conhecimento de alguma rede já estruturada que tem trabalhado com isso bem? Porque aqui no TBA a gente tem o hábito de não criar coisa nova, né? De Certo. conectar coisas boas que estão acontecendo. Então, se você Uhum. puder dividir alguma coisa conosco, seria bom. Aproveitando que temos muitos participantes aqui, né? Tem até, estou vendo o Paulo Avinta por aqui também, vários dos colegas, né? Se também tiverem conhecimento, né, sobre essas outras iniciativas, seria bom compartilhar com todos aqui, né? O Henry, eu desconheço iniciativas de padronização ou estabelecimento de benchmarks sobre indicadores de impacto. Eu desconheço. Desconheço manuais de normalização ou padronização. O que eu sei que existe são recomendações de como construir indicadores de impacto a partir de teoria da mudança. Tá? E bons exemplos internacionais de como isso deveria ser feito. Normalmente aplicados a temáticas específicas. Então você pega um grupo como o Go Lab, na Universidade de Oxford, eles aplicam teoria da mudança para contratação de impacto, principalmente socioambiental. Então eles trabalham nisso lá. Aqui no Brasil, certamente tem grupos que fazem isso. O que eu desconheço é uma grande iniciativa em termos de rede que procura conectar tudo isso. Aqui na USP, nós temos um centro apoiado pela FAPESP que chama Bridge, que está associado à FEA São Paulo, Faculdade de Economia e Administração de São Paulo. O objeto do grupo é mensuração de impacto socioambiental em ecossistemas de inovação. É exatamente isso que a gente está falando. Então, um desafio que a gente poderia lançar aqui, para uma rede forte como é o Tech Brasil Advocates, é perguntar na rede se a rede conhece grupos de pesquisa que trabalham nisso, consultorias que trabalham com isso, frameworks que foram desenvolvidos para isso, programas de governo que tentem medir impacto de inovação. Aí a gente faz um primeiro mapeamento sobre isso. E se tiver, alguém vai dizer para a gente, isso existe, vocês estão inventando a roda. Mas eu acho que não tem. Tá? É bom que se É, tiver duas dá para rodar bem. Paulo Alvim tá com a mão levantada aqui, né, Paulo? eu queria. Exato. Pode falar, Paulo. Primeiro, ó, parabéns aí pela discussão. Essa é uma discussão estratégica, professor André. E a gente tem iniciativas espasmódicas, né? Uhum. Eu acho que no âmbito do governo federal, e eu vou lembrar só o governo federal, teve em vários momentos iniciativas. Nesse momento eu sei que o MCTI, e é a Verena que está conduzindo isso no Ministério, né? Ela está tentando resgatar, inclusive com alguns atores que foram históricos nesse processo lá atrás, né? Pessoas que contribuíram nisso, o professor Mariano, né? O Viotti, né? Algumas pessoas que foram fundamentais nessa questão da gente evoluir dos indicadores de esforço para os indicadores de impacto, né? Antigamente, as entregas a gente chamava de indicadores de esforço, né? Eu acho que tem, né, um trabalho pontual também, né, que foi a base da criação do CGE. Então, no CGE tem uma memória sobre isso, né, sobre essa viés. E aí eu, como o senhor bem colocou, né, estou vendo que está sendo colocado aqui o trabalho do Sérgio Salles, lá na Sim. Unicamp. No meio acadêmico tem alguns estudos que, quando tem aporte de recursos, a gente consegue avançar. E alguns heróis que continuam fazendo isso no ambiente acadêmico. Tem uma experiência um pouco continuada no que eles chamam de observatório da indústria, né? Em algumas federações, eu cito o caso de São Paulo, eu cito o caso do Paraná, eu cito o caso de Santa Catarina, mas nada em rede, como o senhor bem colocou, e nada contínuo,
né, nas discussões da inserção Do... Oi, na inserção do esforço de incluir o país na OCDE, essa é uma discussão que sempre nos é cobrado, né? Como é que a gente mensura o esforço, e aí eu vou de uma visão ampliada de educação, ciência e tecnologia para a questão de avanço econômico, de competitividade, esse tipo de coisa. Agora, concordo com o professor, nada estruturado, contínuo e com essa visão de rede. Quer Sim, o comentar, nome. André? Não, perfeito, alinhadíssimos. O nome que vale a pena. A gente vai lembrando, né? O Sandro Cabral e o Sérgio Lazzarini do INSPER também tem um grupo de pesquisa espetacular na temática de medição de impacto. Mas assim, de novo, a percepção é que são grupos isolados e estão fazendo um trabalho espetacular, mas acho que a gente não tem uma rede. Isso poderia ser para um trabalho interessante do TBA como agnóstico, né? Um agente agnóstico e da sociedade civil. Eu acho que isso ajudaria muito e a gente está, assim, a gente está totalmente aberto para isso, para fazer viabilizar isso de uma forma concreta, né? Eu queria passar para uma outra pergunta, Lawton Benatti. De fato, a avaliação do impacto é sempre complexa. Pergunta: para as pesquisas que utilizam bases formais, imagino que apresentem menos distorções. Porém, para impactos informais ou que não estejam baseados em dados formais, qual a sua visão para lidar com essas condições? É um pouco do que você falou, mas se você quiser adicionar mais alguma coisa. Sim, impactos que podem. Impactos. Primeiro, assim, quando a gente fala em impactos quantitativos ou qualitativos, toda mensuração de impacto ela é sujeita a uma interpretação subjetiva. Mesmo que seja um número muito preciso, a interpretação é subjetiva. Porque eu posso. Por que eu estou privilegiando um indicador e não estou privilegiando o outro? Por que eu usei essa técnica de mensuração e não a outra? Então, existem escolhas políticas até por trás dos indicadores quantitativos. Então, a gente não deve acreditar neles como se fossem neutros. Os indicadores quantitativos eles não são neutros. Dito isso, eu diria que a gente deve fazer a mensuração que estiver ao nosso alcance, qualitativa ou quantitativa. Mas, independente de quantitativa ou qualitativa, introduzir isso no processo decisório. Esse número ele tem que ser parte de um looping, de um loop de análise e consideração, redefinição das intervenções, divulgação e não simplesmente um número que fica no relatório. Ele precisa realmente ser internalizado na gestão, quantitativo ou qualitativo. E aí vale da governança até embaixo, né? Sim. Tá, perfeito. Aqui tem um outro, o Instituto Brasil Digital trabalha para ser um dos principais agentes de consolidação da cultura e de inovação, e poderia ser um ator para esse desafio que está sendo proposto. Então, o Brasil Digital também se coloca à disposição aqui, que eu acho ótimo. Quanto mais a gente juntar esforços, melhor, né? A gente já está chegando no final, queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para manter o horário correto. Eu sei que o André tem compromissos, mas alguém quer fazer alguma uso da palavra? Harry, André? Bom, aliás, já que estamos caminhando ao final mesmo, que eu estou vendo aqui que é 11h59, eu sei que o André está com a agenda apertada, vou pedir para que todas as pessoas presentes aqui, né, em primeiro lugar, abra as câmeras aqui, né, porque a gente tem uma tradição aqui no TBA, viu, André? Sempre que a gente tem aqui Ótimo. os encontros, a gente tem essa parte final, né, que, afinal de contas, né, essa é uma conexão de Registro. em todo o Brasil, realmente, né? É muito legal. É bacana, né, que a gente rapidamente vai poder mapear essa questão, né? Se já tem uma iniciativa bacana rolando para a gente apoiar. Se não tiver, a gente puxa mais uma também e depois conecta com quem tiver que conectar. Sempre é muito bom, né? Então, vamos lá, pessoal, né? Primeiro uma foto assim, todo mundo olhando para a câmera, né? Assim, lá.
E agora uma melhor ainda, viu, André? Que é sempre a gente pede sempre uma salva de palmas Ah, para o nosso palestrante do dia, né? E a gente nos agradecimentos aqui, né? Vamos lá. Pronto, então. Né? E aí, palavras finais do André, né, Aquino? Vamos lá. muito bom. Agradeço imensamente a oportunidade que vocês me deram de refletir mais sobre esse tema. Não sei se está sendo... Bom, está sendo gravado, eu vou ter a oportunidade de ouvir essa reflexão riquíssima que nós fizemos aqui conjuntamente. E o SPY e o Distrito de Inovação de São Paulo e outros distritos em São Paulo, eles são de todos nós. Então, portas abertas, total, isso precisa ser construído coletivamente por todos os paulistas, por todos os brasileiros e por todos os habitantes da Terra. São todos bem-vindos e a gente precisa fazer isso juntos, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, André. E estamos teremos na semana que vem ou a outra, comecinho da outra, outro webinar. E vamos em frente. Continuamos conectados. Um Tá abraço. bom, parabéns pelo trabalho. Um abraço. Abraço a Tchau. todos.